Casa Civil apresentou a todos os ministros do programa Pro Brasil. E vou providenciar aqui o meu caminhamento da minha carta de demissão. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje vamos falar sobre a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e sobre a possível guinada na política econômica do governo Bolsonaro. E aí, Renan, a gente tinha programado um programa sobre desigualdade de gênero, as mulheres também no direito, e fomos atropelados por essa avalanche aí, né? Então, mudamos de plano mais uma vez. Verdade, tá difícil ter uma programação dos episódios e dos nossos temas nessa loucura que o Brasil virou. A gente precisa de um pouco mais de normalidade institucional para conseguir abordar os temas que a gente quer abordar programadamente. Pois é, mas ainda vai vir. A gente faz depois esse programa. Sim, aguardem. Renan, o Sérgio Moro pediu demissão do governo, mas saiu fazendo um discurso bastante duro, né, contra o que ele caracterizou como tentativas de interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. O que você enxergou aí de mais grave e quais foram os fatos jurídicos novos que surgiram a partir desse pronunciamento do Sérgio Moro e do que apareceu depois até agora? Sem dúvida, é um pronunciamento de despedida bastante bombástico. Teve algumas pessoas até que disseram que, brincando, que seria uma delação premiada junto com uma confissão, mais do que um discurso só de despedida. Evidente que não é uma delação premiada, porque há toda uma série de requisitos formais dentro de um processo penal para ela acontecer, mas esse discurso do Moro traz elementos bastante graves do ponto de vista jurídico para a gente discutir hoje. É verdade que o Bolsonaro já vinha sinalizando interferências e tentando efetivamente controlar e limitar o poder de certos órgãos de investigação. Isso já aconteceu com a Receita Federal, com o COAF, a própria Polícia Federal. Mas agora isso ficou ainda mais evidente, né? Porque é vindo de um fogo amigo do próprio ministro de Justiça, que era um dos superministros do governo, Sérgio Moro, e que é um símbolo do combate à corrupção. No próprio discurso que o Bolsonaro fez também admitindo que queria nomear alguém com mais proximidade a ele e a quem ele pudesse ter acesso, ficou muito claro que ele queria interferir em investigações ali. Então é verdade que o presidente, e o Bolsonaro destacou isso, ele tem um poder de nomeação, uma prerrogativa dele, mas ele não pode exercitar um poder que a lei atribui a ele de maneira ilegal e abusiva, né, para de alguma maneira proteger pessoas próximas a ele ou ele próprio. Ele está preocupado com duas investigações que estão em curso no STF, que podem atingi-lo pessoalmente ou a membros de sua família ou do núcleo político. Uma delas é a investigação sobre as fake news, as notícias falsas que têm circulado nas redes sociais, o que alguns têm chamado até de gabinete do ódio, que tem operado desde as eleições e durante agora o governo. E a outra é essa mais recente, que tem apurado a convocação dos atos contra a democracia pelo AI-5 que aconteceram no dia 19 de abril e que o Bolsonaro chegou a participar, foi lá, fez discurso nesse ato. Então, tem uma série de questões aí bastante importantes para a gente analisar. A primeira delas é da Polícia Federal mesmo, da natureza dela. A Polícia Federal, ela tem independência e autonomia. Ela é uma polícia judiciária, ela responde muito mais ao sistema de justiça do que ao executivo. Tanto que a Polícia Federal tem se notabilizado nos últimos anos por uma série de operações contra a corrupção, exatamente atingindo autoridades políticas. Por isso, a importância dela ter essa autonomia e, apesar de seu chefe, seu diretor-geral ser indicado pelo executivo, ela cumpre mandados de busca, apreensão e etc., a mando não do executivo, mas do Poder Judiciário e do Ministério Público, que vão tocando essas investigações e esses processos penais. O próprio Alexandre de Moraes, que está relatando esses inquéritos no Supremo,
ele anteviu que teria essa possibilidade de interferência, que tudo indica, o Bolsonaro vai mesmo indicar pessoas muito próximas a ele, tanto no Ministério da Justiça como para o comando da Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes já determinou que os 4 delegados que estão cuidando desses inquéritos não possam ser removidos, exatamente com o objetivo de não deixar essa interferência no objeto dos inquéritos. Porque a única maneira do Bolsonaro influir nesses inquéritos que estão correndo no Supremo, se o Supremo não for suscetível à pressão do Bolsonaro, é via Polícia Federal, que vai acompanhando e fazendo as diligências também nesses inquéritos. Então fica claro que o Bolsonaro não entende, o discurso dele mostrou isso, uma diferença entre o que são órgãos de governo e órgãos de Estado. Ele acha que ele pode interferir mesmo na Polícia Federal. Ele mencionou que em outros casos já tinha determinado a Polícia Federal para ouvir um ex-sargento que era acusado também de envolvimento na morte da Marielle Franco, disse que está com a cópia do interrogatório no discurso dele. Então isso mostra que ele já vinha reiteradamente tentando fazendo isso, ou até mesmo fazendo isso, a gente vai depender de provas para saber melhor, mas isso recebeu uma série de retornos bastante negativos por parte de ministros do Supremo. O Marco Aurélio Mello chegou a dizer que era bastante grave essa suposta interferência do presidente. Ele disse que a Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado e deve atuar com independência. E esse ponto é bastante central, mas também é importante a gente aprofundar um pouco a discussão dele, porque uma coisa é a autonomia da corporação, as interferências políticas do governo de ocasião, né, do governante, e a outra coisa é um controle democrático de poder civil sobre as polícias. Esse debate é muito corrente na questão da polícia militar, que é uma polícia sem controle do poder civil, e por isso que ela trabalha numa lógica bastante problemática do ponto de vista da democracia. Então a gente precisa ter mecanismos de controle democrático, seja judicial, via judiciário e Ministério Público, administrativo com as ouvidorias, parlamentar, com comissões e mandatos de parlamentares. Tudo isso é muito importante para a gente ter, sim, uma polícia autônoma, mas também submetida a um controle democrático. Além disso, outros fatos graves que apareceram do próprio decreto de exoneração do Maurício Valeixo, que era o coordenador geral. Parece também, pela fala do Sérgio Moro, que não foi a pedido do próprio Valeixo a exoneração dele, do cargo comissionado na Polícia Federal, e que a assinatura eletrônica do Moro teria sido usada sem autorização. É preciso entender melhor como funciona dentro da burocracia federal essa questão do uso da assinatura digital, mas aí também pode ter elementos bastante graves do ponto de vista jurídicos. Então o que a gente vê em suma são vários fatos atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro pelo ex-ministro Sérgio Moro, e que são fatos conexos às funções do presidente da República. Ainda que as provas sejam bastante tímidas, pelo menos o que apareceu até agora, ainda a gente precisa ver o que vai aparecer mais de elementos durante o inquérito que vai investigar isso. Então, Renan, a gente já tinha falado aqui que uma das maneiras de afastar o presidente Jair Bolsonaro era justamente se o Procurador-Geral da República passasse a aceitar denúncias que vinham sendo feitas, etc. Né? E a gente estava considerando isso improvável até, dada a relação estreita entre o Augusto Aras, que é o procurador-geral, e o próprio governo Bolsonaro. Né? Mas aí, logo depois desse pronunciamento, desse pedido de demissão do Sérgio Moro, a gente viu que a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de instauração de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, citando vários desses elementos que apareceram na fala do Moro e também no pronunciamento do próprio presidente Jair Bolsonaro. Né? Como que funciona esse inquérito? Ele pode atingir o presidente? Qual seria a consequência disso? E até há denúncias contra o próprio Sérgio Moro, né, ali presente. Então, o que você acha que vai acontecer agora? A gente vê agora o PGR começando talvez a fazer o seu trabalho, né? Chegou um momento em que ficou insustentável se omitir, e diante dessa pressão bastante grande, inclusive o Aras, o PGR, ele era do grupo da Lava Jato, é um procurador de carreira da República, e que, portanto, também acho que por isso se viu obrigado
a apresentar esse pedido de inquérito, e ali o que ele faz basicamente é transcrever todo o discurso do Sérgio Moro, em poucos parágrafos pedir a instauração do inquérito para o Supremo. O que isso significa? O inquérito é uma figura para se poder apurar e levantar mais elementos que, em geral, o Ministério Público estabelece, para poder fazer diligências, pegar depoimentos, coletar provas e ver se tem elementos de um crime para apresentar a denúncia, que é um segundo momento. O pedido do inquérito não foi feito contra o Bolsonaro. Ele é um inquérito que relata uma série de fatos e que podem atingir, inclusive, o próprio ex-ministro Sérgio Moro. Os crimes que são ali apontados como possíveis vão desde advocacia administrativa, que é a ideia de patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Pode ser também o crime de prevaricação, que o PGR aponta ali, que está no 319 do Código Penal, que prevê uma punição para quem retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticar contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pode ainda ter a configuração, ele coloca ali também, de uma coação no curso do processo, ou mesmo uma tentativa de obstrução à justiça, se é uma tentativa aí de atrapalhar a investigação. Além disso, em relação a essa publicação do decreto de exoneração no Diário Oficial, pode ter um crime de falsidade ideológica, porque pode configurar uma omissão em documento público ou particular de uma declaração que devia dele constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa. Então tem uma série de crimes possíveis, a maior parte deles em relação ao próprio Bolsonaro, porque remete a essa ideia dele, de um lado, tentar interferir politicamente, defendendo um interesse privado numa investigação em curso por parte da Polícia Federal. E, além disso, tem reflexos também para o Sérgio Moro, né? O PGR também consta nesse pedido de inquérito que se apure a possível configuração de um crime de corrupção passiva, que é, segundo o artigo 317 do Código Penal, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. E a corrupção passiva poderia se enquadrar quando o ex-ministro Sérgio Moro fala claramente que ele só aceitou, e a única condição que ele colocou para entrar no governo, além de ter uma autonomia dentro da sua pasta, era justamente caso acontecesse algo contra a sua vida, que ficasse uma pensão para a família dele. Que é uma coisa bastante estranha quando ele falou isso e gerou uma série de discussões onde estaria o lastro legal disso. Precisaria de um projeto de lei ser aprovado para que houvesse uma pensão a ser paga a ele. Ninguém tem notícia disso ter acontecido, então isso poderia configurar um crime de corrupção passiva. E, além disso, se configura uma corrupção passiva atribuível ao Moro, também uma corrupção ativa atribuível ao presidente, se ele prometeu garantir essa pensão fora da legislação para o Moro. O PGR também coloca a possível configuração de um crime de denunciação caluniosa, ou seja, pode provocar um crime que volta contra o próprio Moro por ter atribuído crimes que não são existentes, não são baseados na verdade. Além disso, uma outra questão que ficou também aí a ser esclarecida é como que o Moro, durante algum tempo, ele relata que essas pressões, esse assédio moral era constante do Bolsonaro, não é de agora, como tentativa de nomear e trocar superintendentes no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Então, como que o Moro, durante todo esse tempo, enquanto um agente público, sabendo dessas tentativas ilegais de interferência do presidente Bolsonaro sobre a Polícia Federal, ele silencia, ele não revela isso imediatamente e deixa para fazer isso só nesse momento? Renan, parece que o Aras atirou um pouco para todos os lados aí nesse inquérito, né? Uma coisa que a gente precisa entender, e que até eu gostaria de entender, é como é que essa investigação no STF ela pode levar a um afastamento do presidente Jair Bolsonaro e como que esse tipo de processo é diferente do processo de impeachment, né, por crime de responsabilidade, que a gente já tinha discutido aqui no primeiro episódio do Entretanto. Sim, essa é uma questão central e o desenlace dela é que vai determinar qual vai ser o rumo dessa crise que a gente está vivendo, pelo menos do ponto de vista do direito. Você tem agora novos elementos para justificar e embasar os pedidos de impeachment. Então a gente tem novos crimes contra a probidade na administração, se ficar atestado que tudo que o Moro disse é verdadeiro.
Tem também uma possível atuação do presidente contra o regular funcionamento das instituições. Isso tudo pode configurar um crime comum. E o procedimento para o crime comum é um pouco diferente. Quanto que para o impeachment, qualquer cidadão pode apresentar o pedido, ele é direcionado ao presidente da Câmara, que instaura esse pedido, e a Câmara aprova o começo desse processo de impeachment. No caso de crime comum, o pedido tem que ser feito pelo PGR contra o presidente da República. E agora o que a gente tem é o começo desse processo feito, porque a instauração do inquérito é uma fase prévia ou preparatória, como a gente diz. Caso o PGR, nessas diligências e nessa investigação, o STF autoriza, então, a instauração do inquérito. Ele começa a investigar. Daí ele apresenta uma denúncia. A Câmara, ela precisa aprovar a denúncia para que o presidente se torne réu no STF. Enquanto que no impeachment a denúncia vai ser julgada pelo Senado Federal, depois da Câmara aprovar, no caso do crime comum, a denúncia vai para o STF, caso a Câmara aprove. Aí o Bolsonaro é afastado por até 180 dias enquanto o julgamento é realizado. Se ele for condenado, ele perde o cargo, da mesma maneira como acontece no fim de um processo de impeachment. Então, cada um desses meios ou desses instrumentos, eles começam de um jeito, né? E eles também têm trâmites diferentes para poder seguir adiante, mas todos eles dependem um pouco de uma costura política, eles não são só jurídicos. Então essa costura que o Bolsonaro tem feito com o Centrão pode atrapalhar um pouco, inclusive, o segmento desse processo penal, dessa investigação. Eu tenho achado que o crime de responsabilidade tem mais chance de colar, porque, como a gente conversou no primeiro episódio, e fica a recomendação, quem quiser mais elementos, de voltar a escutar o primeiro episódio do podcast, o crime de responsabilidade ele tem contornos menos claros juridicamente. Enquanto que um processo penal por crime comum, ele tem uma série de garantias e de requisitos e de tempo de provas e de elementos que podem acabar levando muito mais tempo. Além do que o STF, para receber essa denúncia, e aí afastar o Bolsonaro é automático, o recebimento da denúncia já gera o afastamento, vai ter que ser sorteado um relator. Muitas vezes o relator pode ter uma relação mais ou menos próxima ao governo, o relator pode demorar, porque, no fundo, o tempo de decisão do Supremo é muito opaco. Então, querendo ou não, o processo por impeachment, né, na Câmara, ele tem chance de ser mais ágil por crime de responsabilidade. É possível que haja um processo de impeachment ao mesmo tempo que haja um processo por crime comum, é possível até mesmo que eles se retroalimentem. Então, uma prova que seja gerada nesse inquérito junto ao STF seja utilizada também num processo de impeachment na Câmara, ou mesmo no Senado Federal para o julgamento. No STF pode acontecer de haver uma recusa. Isso aconteceu no caso do presidente Michel Temer. Tem a possibilidade ainda de uma ação, um mandado de segurança que já está no Supremo Tribunal Federal, que 2 advogados entraram. Esses 2 advogados pediram o impeachment já para a Câmara dos Deputados, só que como o Rodrigo Maia não decidiu, esses advogados também entraram no STF e a ação do mandado de segurança está com relatoria do ministro Celso de Mello, justamente pedindo que o STF determine que o Rodrigo Maia aprecie os pedidos de impeachment que estão na mesa dele. E, nesse caso, o ministro Celso de Mello já pediu que o presidente Bolsonaro se pronuncie, que ele seja citado. E, por fim, vale dizer que sempre tem aí a carta da renúncia ainda possível, né? Isso não é algo que está fora do baralho e talvez com um aumento muito significativo de pressão, de perda de apoio popular do governo, com uma pressão maior no Congresso, com o começo de um processo de impeachment, com um processo penal correndo no STF, se provocar um afastamento do presidente Bolsonaro, a gente sabe, e a experiência latino-americana mostra, que depois do afastamento para apuração em processo de impeachment ou de crimes comuns, o presidente não volta mais, né? Não tem precedente de retorno. Então, pode ser que o presidente Jair Bolsonaro também pondere, se houver pressão suficiente, se não é o caso de uma renúncia, para pelo menos preservar seus direitos políticos também e não ser condenado por um processo de impeachment ou por esse crime comum já tão rapidamente. No próximo bloco, vamos falar sobre o plano pró-Brasil e a mudança na política econômica do governo. Laura, na semana passada, o general Braga Neto, ministro da Casa Civil, anunciou as linhas gerais de um plano pró-Brasil e um PowerPoint que era um pouco sofrível, enfim, mas
A ideia ali parece injetar 30 bilhões em investimentos públicos até 2022. Esse plano é compatível com o teto de gastos e com o que o governo vinha pregando na área econômica? Olha, Renan, foi de fato um pouco surpreendente esse anúncio na semana passada, né? Eu acho que demonstra algumas contradições internas ao governo que têm se acentuado em várias áreas agora durante essa pandemia. Teve gente que comparou o Plano Pro Brasil ao PAC, que foi o Programa de Aceleração de Crescimento, que o Lula lançou, né? E outras pessoas compararam ao segundo PND, do governo Geisel. Nenhuma das duas comparações eu acho que funciona muito bem, ambas são um exagero. O PAC envolveu um volume muito maior de recursos para investimentos públicos e o segundo PND, na verdade, é muito mais do que um plano de investimentos, né? Era um plano de desenvolvimento e isso acho que está fora de questão hoje, né? A gente está falando aqui em evitar uma queda ainda maior de investimentos do que vinha ocorrendo nos últimos anos. De fato, como você disse, o plano é uma carta de intenções bastante ainda incipiente, vamos dizer assim, né? Não parece que havia nenhuma capacidade técnica ali no Ministério da Casa Civil para anunciar um plano detalhado, consistente. No entanto, né, esse anúncio feito sem a presença da equipe econômica, né, de membros do Ministério da Economia, em particular do ministro Paulo Guedes, é claro que aponta para, no mínimo, um conflito aí sobre qual vai ser a direção da política econômica depois da pandemia, né? E, de fato, ainda que o plano, se for 30 bilhões, né, não seja nada muito vultoso. Então, assim, até o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, escreveu uma coluna na Folha essa semana falando que é um impulso fiscal de 0,1% do PIB ao ano. Quer dizer, não é nada muito grande. Ainda assim, de fato, a gente vem de uma trajetória de queda drástica nos investimentos públicos, que são aqueles gastos públicos voltados para obras, né, para investimentos em geral em infraestrutura, que são itens que, como são mais fáceis de serem cortados durante períodos de ajuste fiscal, porque são as chamadas despesas discricionárias. O que é isso? São despesas que o governo não é obrigado a fazer, que ele tem margem de manobra para cortar numa situação de crise, né? Esses investimentos têm caído muito, eles estavam já no menor patamar da década e, inclusive, os investimentos que estão sendo feitos, na verdade, já não são suficientes para cobrir a depreciação. Então, por exemplo, reparo de rodovias, coisas que exigem investimentos só para manter a infraestrutura existente, né? Hoje a gente investe menos do que o necessário para manter. Então, a gente está com investimento líquido, que a gente chama negativo, né? Então, esses 30 bi não seria muito, né, distribuído aí até 2022. Mas, de fato, suscita uma discussão sobre o teto de gastos, porque é justamente o teto de gastos que tem levado a essa queda substancial dos investimentos e das despesas discricionárias em geral. Está sobrando pouquíssimo espaço para essas despesas no teto. As projeções para o ano que vem já mostram que o que sobra depois de feitas as despesas obrigatórias, né, considerando o cumprimento do teto, já é insuficiente para a própria operação básica da máquina pública. Então, assim, a gente já está com risco de paralisação de ministérios, etc., que dirá para se fazer mais investimentos. Então, me parece que, nesse momento, uma mudança desse tipo significaria, sim, uma revisão do teto de gastos, e a equipe econômica também pensou assim. A jornalista Miriam Leitão publicou, no último domingo, um artigo em que ela revela que alguém do alto escalão do Ministério da Economia teria dito que, caso o teto de gastos seja revisto, a equipe toda sai. Quer dizer, já há uma ameaça colocada de debandada geral do Ministério da Economia, caso o governo vá nessa direção, né, que parece ser a direção que a ala militar está querendo implantar, né, considerando a estagnação que a economia já vinha tendo e, claro, nesse quadro de pandemia,
o colapso que a gente vai enfrentar, né? E acho que aí a ala militar, nesse sentido, está sendo mais pragmática, está querendo ver resultados na economia, e o Ministério da Economia ainda está preso à sua visão, vamos dizer assim, mais ideológica, né, do Estado mínimo, que, claro, esses dois objetivos não são compatíveis. E o bolsonarismo, ele já destoava de outros movimentos e governos de extrema-direita no mundo justamente por esse pilar ultraliberal na economia. Será que a pandemia vai ter um condão de converter o governo para um outro tipo de perspectiva econômica, né, abandonando esse pilar ultraliberal? Pois é, eu acho que essa é exatamente a questão que está colocada agora, Renan. A gente sabe que, por exemplo, Viktor Orbán na Hungria, né, e mesmo outros movimentos na Europa, o próprio voto no Brexit, outros partidos nacionalistas europeus e até o Donald Trump, né, nenhum desses líderes tem esse discurso ultraliberal. Na verdade, boa parte dessas lideranças até tem um discurso antissistema no que tange à globalização, ao neoliberalismo, etc. E o bolsonarismo ele se distinguia dos demais movimentos atuais nessa adesão ao neoliberalismo, né, a uma visão de mercado. E isso tem a ver um pouco com o cenário político que a gente tinha no Brasil em 2018, no período da eleição, né? A gente vinha de alguns anos de frustração com a economia, né? Uma crise gravíssima entre 2015 e 2016, seguida de uma recuperação muito lenta durante o governo Temer. E a gente sabe que essa crise ela acabou sendo interpretada, né? Dada a simultaneidade dos acontecimentos ali naquele período, como resultado da própria corrupção. Então, a gente tinha os escândalos da Operação Lava Jato acontecendo ao mesmo tempo que a crise, ainda que a gente não consiga, economistas das diversas vertentes não atribuam à crise, que tem vários fatores internos e externos para explicar, a própria corrupção, ainda assim se vendeu uma ideia, né, que virou um pouco o senso comum, de que a corrupção era a causadora da crise econômica. E por isso acho que até o bolsonarismo teve nesse pilar de, alimentar, então, o discurso de que livrar-se do próprio Estado, nas suas diversas dimensões, que não a da segurança e do encarceramento, era vista como a solução para a crise. Daí o Paulo Guedes e o discurso do Paulo Guedes se encaixou bem naquele contexto ali, né? Agora, o contexto da pandemia, de fato, é um contexto bastante diferente, né? Primeiro, o Paulo Guedes já não vinha entregando resultados, então o PIB de 2019, a gente já tinha tido um episódio aqui para discutir, né? Veio muito abaixo do esperado, a gente já vinha de uma frustração nesse sentido, então já tinha um aceno antes da pandemia para uma possível mudança de direção. De fato, esse pilar do fundamentalismo de mercado talvez seja um calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, na medida em que não entrega os resultados para a população, né? Como ser um líder populista se você não está entregando resultados concretos para a população, né? Eu acho que isso já se constituía como uma fragilidade desse governo, né? Fazer políticas antipopulares, né? De várias maneiras que impactavam negativamente na população mais pobre, e acho que a pandemia trouxe um contexto novo mesmo, em que o governo, inclusive, começa a aceitar essas medidas de preservação de renda e emprego, né? Esse ano já irá aferir todas as regras fiscais, né? E tende a ser assim, mas com isso o governo pode ganhar um apelo popular, né? E aí o pós-pandemia, o retorno à agenda anterior de reformas estruturais e de cortes ainda mais agressivos de gastos, depois da saída do isolamento, faria com que o governo perdesse esse apelo, né? Essa possibilidade de ganhar aí uma base popular que ele até aqui não tinha muito, né? Então, acho que isso está mesmo em disputa. A equipe econômica sabe que isso está em disputa. Inclusive, a gente viu uma reação de vários setores, de analistas, de mercado, etc., muito forte
desde o anúncio do Plano Pró-Brasil, né, temendo a saída do ministro Paulo Guedes do governo e temendo essa virada na política econômica, né, uma série de sinais aí de que vai haver uma pressão para a retomada da agenda anterior, para uma agenda de corte de gastos, uma agenda de reformas e uma agenda de privatizações no pós-pandemia. Se confirmada essa guinada na política econômica do governo, como você disse, é muito provável que o Guedes saia. E o Paulo Guedes sempre foi apresentado como posto Ipiranga, né, como um fiador do governo perante os mercados. Que impactos você acha que pode ter a saída do Guedes do ponto de vista da economia? Olha, é claro que isso vai gerar turbulência no mercado, já está gerando, né? A própria possibilidade de saída do Paulo Guedes já tem gerado movimentos na Bolsa de Valores, né, no dólar, etc. Não há dúvidas de que isso vai ocorrer. Agora, esses movimentos tendem a refletir movimentos especulativos no mercado, diários, etc. A pergunta que fica é o que vai acontecer mais estruturalmente, né, com a economia brasileira, caso o governo mude de orientação em comparação ao cenário de um retorno a uma agenda de cortes de despesas obrigatórias, de cortes de salários do funcionarismo, outras reformas que vinham sendo apresentadas, privatizações, etc. Me parece que o retorno para essa agenda num momento do pós-pandemia, ou seja, a manutenção da equipe econômica, a continuidade, né, da política e com o Paulo Guedes ficando no governo, pode ser trágica, na medida em que a gente tem um cenário que vai ser de muita incerteza, inclusive já se prevê que é possível que haja outras ondas de contágio, que as pessoas tenham que ir e voltar para a quarentena. Quer dizer, para a economia, isso significa que a gente vai ter um ambiente em que os empresários não vão estar liderando esse processo de recuperação. A gente vai ter um setor privado endividado, saindo dessa crise, com muita dificuldade de ter uma segurança para fazer investimentos, para tomar decisões de produção. E esse tipo de contexto é um contexto em que o Estado é fundamental. E isso significa que a gente sair da pandemia já com uma agenda agressiva de corte de gastos, de reformas que retirem o papel do Estado da economia, pode acabar criando um quadro de depressão mesmo, né? Um quadro ainda mais de desemprego muito mais elevado do que o que a gente estava vendo, que já era alto, né? Então, um quadro com mais desigualdade. Nesse sentido, a ala militar assumir essa política econômica, do ponto de vista real, concreto, para a economia brasileira, né? Para aquilo que a população vai sentir na saída do isolamento, até não me parece a pior das soluções, né? Considerando o quão dramática é a situação e o quão ideológica é a política definida pelo ministro Paulo Guedes. Agora, claro, para o mercado, para os analistas de mercado, etc., e mesmo até para os investidores estrangeiros que já estão fugindo e tirando seu capital dos países periféricos nesse momento, não há dúvidas de que vai ter uma turbulência, né, e até, eventualmente, consequências reais dessa turbulência, né? Agora, a turbulência ela também não é só pela saída do ministro Paulo Guedes, a turbulência também é por toda essa instabilidade política que o governo tem mostrado, né, e inclusive com riscos à democracia crescentes que a gente tem observado, e isso é evidente que também cria incerteza nos mercados financeiros globais e na própria economia interna. Então, pessoal, a gente recebeu várias sugestões ótimas de pauta no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com. Economia das mudanças climáticas, teve uma pergunta sobre campeões nacionais e a política do BNDES. Acho que todas essas são ideias ótimas, continuem enviando,
que a gente vai pensando em como é que a gente constrói os episódios futuros. No Twitter também foi bem legal que na sexta-feira, no meio da turbulência com a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a gente recebeu vários tweets aqui com a hashtag Entretanto, da Daniela, da Tuane, da Adriele, da Karen, da Tayara, enfim, vários que falaram, o Jonathan também, sobre que estavam ansiosos para o nosso episódio, até pedindo episódio extra para dar conta desse House of Cards da política brasileira. A gente promete que quando o presidente Jair Bolsonaro for afastado, a gente vai fazer um episódio extra, mas dessa vez a gente mudou o tema para contemplar aí. Espero que a gente tenha contemplado a ansiedade de vocês. Sim, e fazer um pouco depois também dá para baixar mais a poeira e analisar mais calmamente esses impactos todos que a gente tentou fazer hoje. E eu quero comentar o e-mail do Emerson Pinto, que trouxe uma crítica ao nosso último episódio sobre uberização. Ele pontua ali que é muito importante frisar que não há uma associação da uberização à pandemia, esse momento da pandemia. E isso é certamente uma verdade, a gente concorda com isso. A uberização é anterior à pandemia e também vai seguir depois dela. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que merece a nossa reflexão aí mesmo depois de passar da pandemia do coronavírus. E outra questão veio do Flávio Timar no Twitter, sobre também a uberização. Ele pergunta sobre os outros países, se tem legislações que protegem trabalhadores informais, como que aconteceria em outros lugares do mundo. Tem sim, Flávio. Nos Estados Unidos, por exemplo, o estado da Califórnia, ele já tem uma legislação obrigando empresas como Uber, Lyft a registrar esses prestadores de serviço. E a Califórnia é o epicentro dessas tecnologias, então o que acontecer ali vai informar muito do debate em outros lugares também, e a Uber inclusive processa o estado da Califórnia por essa lei. Além disso, na França, a Corte de Cassação, a cúpula do sistema judiciário francês, em março desse ano também condenou a Uber a registrar um prestador de serviço. Então esse é um debate quente, um debate muito atual que está aparecendo nos vários lugares do mundo. E aí, Renan, o que você vai dar de dica pra gente hoje? Dá uma dica muito bacana da De Justicia, que é uma ONG colombiana de direitos humanos super importante, muito atuante, e ela tem feito uma série de webinars que estão todos disponíveis no site. É só digitar De Justicia, tudo junto, dá no Google, se chama Do Medo à Ação, Ciclo de Conversações Digitais, e ali tem vários temas sobre coronavírus e desigualdade que dá para ver ali os vídeos. E você, Laura, o que você vai dar de dica pro pessoal? Eu tô terminando de assistir uma série que tem 6 episódios na HBO, chamado Plot Against America, baseado no livro do Philip Roth, O Complô contra a América, que é bem interessante porque se passa em 1940, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma família judia, e o Philip Roth e também a série constroem uma possibilidade histórica alternativa, né, da que realmente ocorreu, em que o Roosevelt teria perdido a eleição para um antissemita durante a Segunda Guerra, mudando a maneira como a sociedade americana se encaixa no contexto de guerra, e acho que é bem interessante porque tem várias conexões com o que a gente está vivendo e com a distopia que a gente está vivendo no mundo hoje. Bela dica, eu tô precisando de dica de série e já vou começar a assistir a essa. Então é isso, pessoal, a gente aguarda as questões, dúvidas e sugestões de vocês. Até a próxima semana, esperamos que menos conturbada. Ou não, né? Até terça-feira, gente. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.